Boa noite, meus amores. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Dê graças a Deus em tudo. Graças a Deus, louvor a Ele, que Ele merece tudo. Engrandecido seja o nome do Senhor. E para sempre seja louvado. Porque sem Ele nós não somos nada. Deus é tudo. Dependa de Deus para tudo. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, como é que vai ser? Entendeu? Aí Ele ajuda. Tudo que você quiser, peça para Ele. Mas não coisa ruim. Só as coisas que não é errado. As coisas que é errado, não peça não. Que não, aí é que não vai mesmo. Só as coisas certas. Amém? Vamos lá, gente. Olha, Ele deu, João 20, 29. Eu vou ler na Bíblia de estudo e depois eu vou fazer a oração, amém? Eu estou com sono, já. Olha, bem-aventurado é a fé do Tomé. O incrédulo, a incredulidade de Tomé, entendeu? Que Tomé disse que só acredita vendo, foi ou não foi? Só acredita vendo. Quantos Tomé não tem aí? Entendeu? Que só acredita ver, mas não vai ver. Tem gente que quer ver Jesus, não vai ver. Jesus já morreu, já ressuscitou, ele já fez tudo o que tinha que fazer e não vai voltar. Ele já voltou. A primeira vez, ele veio na barriga da Maria. A segunda vez, ele voltou como Espírito. Jesus não vai voltar nunca. João 17. Pode olhar lá. Jesus entregando o trono para o Pai, que é a oração de Jesus para Deus, entendeu? Entregando o trono para o Pai e dizendo que ele ia para o trono de Deus, que nós, os discípulos dele e aqueles que vai nascendo, que somos nós, que pena que ainda vai estar nesse mundo. É muito interessante essa oração de Jesus para Deus. Agora, como que Jesus vai voltar? Vamos lá? Bem-aventurado, depois de ver o Senhor Jesus, Tomé creu na sua ressurreição. O Salvador aproveitou aquele erro do discípulo para mostrar que essa fé estava longe de ser a fé bíblica, que é, entendeu? Veja, o firme fundamento das coisas que se esperam, que fica no Hebreu 11. Veja, e a prova das coisas que não se vê. Veja só, Hebreu 11, versículo 1. Veja só, antes de... Eu gosto disso, sabe? Desse modo, o Senhor enalteceu de tal forma os que viriam a crer nele somente pelo testemunho dos discípulos e pela palavra. Por quê? Jesus teve que se batizar nas águas porque os outros não queriam se batizar nas águas. Até ver Jesus se batizar e ver que Jesus era o Filho de Deus. Entendeu? A incredulidade deles. E eles, quando viu Jesus se batizar, aí eles ficaram de fila. Aí João disse, eis que eu vou batizar vocês com a água de arrependimento. Mas outro que vem vai batizar você com o Espírito Santo, que é Deus, Jesus. Entendeu? Quando Jesus disse, está consumado, o Espírito desceu na terra, que é o sangue, o DNA de Deus. Deus deu o Espírito de Jesus para todo mundo. Como que Jesus vai voltar, gente? Até a mulher que está grávida hoje está com o Espírito de Jesus. E vai acontecer a mesma coisa com a gente, só que a gente vai descer uma vez. O Espírito da gente desce só uma vez. Mas Jesus não. Até hoje, Jesus está descendo. Por isso que ele teve que morrer. E ele era sumo sacerdote. Tem que ver a Bíblia. E pela palavra, que os reputou
como bem-aventurados. Isso significa que seriam felizes por seguirem, honrá-lo com a fé. A fé tem que ser provada de vez em quando, mas é a fé. Se você tem a fé, você consegue. Fé mesmo. Não é aquela fé mística. Eu tenho a minha fé. A fé é uma só. É a fé do Abraão. Eu tenho o meu Deus. Deus é um só. Entendeu? Não divida Deus, não. Deus é um só. Com a fé que realmente ele aprendia. Mas, lamentavelmente, assim como Tomé, há muitos que são fracos e tardios para crer. Por isso, demoram a encontrar o sentimento da vida. É ou não é? É verdade. Tem que crer, crer, crer. Como é que eu vou fazer isso? E crer. É só estar na palavra, não é do Gênesis ao Apocalipse, não. O problema é que muita gente quer ler do Apocalipse até o fim. Do Gênesis ao Apocalipse. Não. Pode olhar lá. Essas pessoas que leu já do Gênesis ao Apocalipse, não sei quantas vezes. Eu encontrei um homem na praça, quando eu estava anunciando Deus ao outro, eu já li a Bíblia 10 vezes. Olha que mentira. 10 vezes. Agora eu pergunto para ele, onde é que está dizendo que Deus, Jesus, já salvou nós? Mas eu perguntei por um dia, para um chefão de uma igreja aqui atrás, que agora acabou. Ele nem sabia. Ele dizia assim, fale você. Eu digo, não, você não é pastor? Eu adoro quando acontece essas coisas. Eu não sou ninguém. Eu não sou melhor de que ninguém. De que ninguém. Apenas eu estou só minha missão. Entendeu? Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Por que você me viu, Tomé? Você creste? Bem-aventurado os que não viram e creram, Tomé. Tá vendo? Que nós temos que crer. Não tem que ver. Antigamente tinha que ver para crer. Hoje não. Porque Jesus já morreu. Ele já salvou nós, já libertou nós. Nós não temos condenação. Tem capítulo e versículo. Galatas 5:1. Foi para isso que Cristo nos libertou. Efésios 1:7-8. A gente toma liberto. Salvação. Efésios 2, do 5 ao 9. Romanos 8:1. Quem está em Cristo não tem condenação. Nós estamos em Nova Jerusalém, gente. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos depois do ano 70. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e crer. Vamos na explicação do papai. Assim como Tomás, temos os nossos momentos de dúvida. A dúvida é do diabo. Não tem que ter dúvida. Se você for fazer alguma coisa, tiver será, não faça. Se você for orar para alguém, não ore. Com dúvida, não. Agora, se você tiver certeza, acabou. Até longe mesmo a pessoa está longe e você orar, ore. Que Deus opera. O Deus de lá é o mesmo daqui. O Deus de Recife é o mesmo daqui. Entendeu? Ore. Muitas vezes Deus disse, o Tessalonicenses orar sem cessar. Ore. Veja, momentos de dúvida. Assim como no caso dele, às vezes o Senhor nos dá a prova que pedimos. Veja, mas às vezes devemos confiar com a nossa fé quando nos debatemos com a dúvida. Jesus não deixa de nos responder, às nossas dúvidas e aumentar a nossa fé. Viu só? Por que ele está dizendo isso? Porque Deus bota a situação na vida de vocês, meu amado, para vocês passar e amadurecer na fé.
Porque a fé tem que ser provada. Entendeu? Constantemente, todo tempo, a gente está sendo provado. É a situação que acontece. Tanto doença, como no emprego, alguma coisa, algum problema. Porque Deus é maior do que os nossos problemas. É isso que vocês têm que pensar. E tem gente que quando está com problema, passa o dia todo de dor de cabeça, aí toma comprimido, aí não sei o quê. Entrega teus caminhos ao Senhor, teus problemas ao Senhor. E fala com Ele, ora. É isso que Ele quer. Mas tem gente que passa o dia todinho com aquele problema na cabeça. Toma comprimido, passa, mas volta de novo. Toma comprimido, mas o problema ainda está ali. É, podendo resolver, mas não resolve. É só pedir a Deus. Ore, peça a Deus, que Deus dá a solução. Pode ter certeza. E Ele, às vezes, é socorro bem presente na angústia. Mas por que às vezes? Lógico, porque se for coisas que você está pedindo, Deus, Ele sonda para ver, né, tua fé. E quando Ele dá mais do que você pediu e o que pensou. Como eu fiz a reforma da minha casa. Passei 2 anos para fazer. E tentei fazer 2 vezes, não consegui, porque eu vi que não era de Deus. Que Deus não estava com a mão nela. Aí na 3ª vez, que eu pedi no pedreiro bom, e Deus deu na 3ª vez, e não fiz de lá, nem fiz de telha, nem nada não. Eu fiz de laje, que era do jeito que eu queria. Aí Deus, pá. E o dinheiro que eu tinha condições. Oxe, mas deu tudo certo, tá vendo? Por quê? Porque eu esperei. Quando Ele disse, esperei com paciência no Senhor, tudo tem o seu tempo determinado. Aquietai e saber que eu sou Deus. Eclesiástico 3 e Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Tá vendo? Espera. Quando você pedir as coisas, peça. A fé, ali, ó, sem dúvida. Não tenha dúvida. Se você tiver dúvida, e se você tiver medo, não vai, não rola. O medo é o que você não tem, certo? A fé em Deus. Não tem. Tem a fé na Aparecida, né? Essa Aparecida, olha, muita gente tem fé na Aparecida. Meu Deus do céu, que horror. Eu não acredito que eu tive nisso. A fé na Aparecida. Ela é uma boneca. Ela é uma imagem de escultura. Ela é oca. Ela não tem poder para nada. Ela é oca. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. E o que é que vocês têm fé na Aparecida do Norte e não tem Deus? Que Deus está vivo dentro de você. E você só está vivo por causa de Deus. É pela misericórdia de Deus que você está aí. Entendeu? A Aparecida nem do canto sai. Ela só ocupa espaço. E tem neguinho ganhando dinheiro em cima dela. Fizeram a igreja velha e a igreja nova. Se eles fizeram a igreja nova, por que eles não desmancharam a velha? Porque dá dinheiro 2 vezes. Daqui um pouco faz a 3ª. E vocês dando dinheiro de vocês. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Tô com calor. Aparecida do Norte. Santa Rita de Cássia. Oh, meu Deus. São Jorge. Oh, Pombagira. É muita palhaçada. Oh, meu Deus. Ainda bem que eu não tive nesses troços aí. Só foi a Aparecida do Norte. A Igreja Católica, que Jesus não está no madeiro. Ainda bem que eu não fiquei em muita palhaçada. Deus não deixou muito, não. Até quando eu estava no sistema, Deus não deixava eu entrar em nenhuma igreja. Só era R.E. Soares. R.E. Soares. Só vendo. Quando eu ia para outro lugar para ver só para conhecer, nossa, Deus ficava só vendo. Aí eu já sabia que ele não gostava. Pedi desculpa e tudo. Mas ele só queria o R.E. Soares. Por quê? Porque eu tinha que estar no sistema para aprender tudo que eu aprendi para jogar aqui para vocês. A Universal. A Assembleia. Vai buscar coisa da macumba. Valdomiro. É outro também. Aonde é que tem carnê, gente? Tem igreja, que não é igreja. Tem carnê.
Meu Deus do céu. Vamos lá. Senhor, às vezes as tuas palavras são difíceis de acreditar. Às vezes a tua presença parece me iludir. Às vezes tenho questões e preciso de resposta. Por favor, fala comigo nos meus momentos de dúvida. Dai-me visão onde eu precisar de visão e sabedoria, onde eu precisar de sabedoria. Ajuda-me a confiar em ti, Pai. Ajuda a confiar em ti quando me conduzes em meio às minhas dúvidas e além dela, em nome do Senhor Jesus, e além dela, em nome do Senhor Jesus. Deus pode ajudar ele, mas se ele estiver conectado com Deus, que certamente Deus já deu todas as coordenadas para ele, mas ele não está conectado com Deus. Se ele estiver conectado com Deus, enraizado com Deus, ali na palavra, Deus fala. Entendeu? Para você ver, quando eu venho fazer esses vídeos, ontem mesmo, ele abriu a Bíblia, eu abri aonde eu ia falar. Entendeu? Quando eu fui na outra, ele abriu de novo. Eu digo, mas pai, de novo, o senhor está aqui, meu amor. Entendeu? Ele mostra que está aqui comigo todo o tempo. Ele está aí com você todo o tempo. Olha que Deus é esse. Ele está aqui e está aí com você. Na medida da tua fé. Você vai ver tudo que ele está. Entendeu? Meu Deus do céu, só você vendo. É 24 horas comigo ali. Eu sou melhor do que vocês? Não. Apenas eu acredito. Eu creio. E eu tenho fé. Entendeu? Tem que confiar. Que Deus é Deus. Agora, paciência. Fazer o quê? Deus é tudo. Amém. Veja só. 29. Veja. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos. Certo? Eu estou lendo 26 até o 29, que é a palavra da noite. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos. E Tomé, com ele, estando as portas trancadas. Veja só, foi tão bonita essa passagem. Jesus apareceu com aquele brilho. Trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, e Deus meu. Viu? Senhor, meu Deus, e Deus meu. E disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado, Tomé, é os que não viram e creram, Tomé. Nós temos que crer, não temos que ver. Porque antigamente tinha que ver para crer. Por isso que foi aquele batismo do Jesus, teve que batizar porque eles viram Jesus. Entendeu? Tudo que aconteceu na paixão de Cristo, porque eles tinham que ver. Jesus andou com eles, sim. Mas hoje não. Hoje não pode. A gente tem que crer para primeiro ver, como eu. Eu creio, tenho fé e confio. E eu vejo tudo. Eu vejo tudo que ele faz. Até quando eu estou no ponto do ônibus, no farol, eu vejo tudo. Entendeu? Por quê? Porque eu tomei posse da bênção, assumi meu lugar em Cristo. Agora, ele não pode fazer a mesma coisa
que ele faz comigo, com vocês, porque vocês não tomaram posse da bênção, não assumiu o lugar em Cristo e ainda não crê. Tem que crer. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou mais humilde do que vocês, porque Deus quer humilde, não soberbo, nem orgulhoso. Tem gente que chupa. Eu tô cansado. Eu não estou cansada. Mas tem gente que chupa limão de manhã, fica azedo o dia todo. Machucando as pessoas, maltratando. Entendeu? Oh, meus amados. A vida é tão curta. A vida é tão curta. É ou não é? Procure fazer tudo o que agrada a Deus. Procure. Você não sabe o dia de amanhã, meu amor. O dia de amanhã pertence a Deus. De repente você morre, até de um ataque fulminante, deixando tudo. E você não vai ter tempo para nada. Morreu, morreu. E aí? As coisas que você conseguiu, casa, carro, não sei quantos carros na garagem. Muita gente vai vender e vai dividir o dinheiro. E você não teve nem tempo de desfrutar nada. Oh, meu Deus, trabalhou tanto, tanto, deixou de comer, deixou disso, aquilo, outro. Pra quê? Tanta correria? Para um pouco, para conversar com teu pai. Para. Respira um pouco. Eu não estou dizendo que é para descansar. A gente não descansa. Só descansa quando morre. Mas é respirar um pouco e conversar com teu pai. Porque dinheiro não é tudo não, meu irmão. Agora você fica atrás de dinheiro. Aí tem que trabalhar para pagar o IPTU, as coisas do carro. Tem que trabalhar para pagar, se for apartamento, é condomínio todo mês. Tem que trabalhar para pagar uma casa aqui. É muita casa e muito carro. Tem gente que tem 3, 4 carros, tem moto, tem tudo. Para quê? Uma pessoa só com tanta coisa. Para quê? Bota o dinheiro no banco. Fica mais fácil dos parentes dividir. Oh, meu Deus. Quando a gente morre, não leva nada, não. No caixão não tem maleiro, não. O pastor fala, o mundo vai se acabar. Vai se acabar, pastor. E por que você está pedindo dízimo, pastor? Não tem pastor na Bíblia, não, pastor. Bando de cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Para de estar pedindo dinheiro dos outros. Ó, gente, Deus abençoe, viu? Não tem nada, gente. Nada. Meu Deus do céu. A fé. Você precisa ter fé, gente. A fé. Por falta de fé, peça a Deus. Certo? Fé. A fé é a moeda de troca no reino de Deus. Ela tem um valor inestimável quando acompanha da obediência à sua palavra. A humildade é a base do caráter de Deus. Veja, nós somos carta viva, lida por todo mundo, que é a Bíblia. Nós somos a Bíblia. Nós somos carta viva, não com tinta, com o Espírito Santo. Tem que ter temor e tremor a Deus. Ao saber que existe Deus, é os temor da aliança com Deus. São obediência absoluta à palavra. A palavra que é o segredo do sucesso. Amém? E não deixando de saber a Bíblia, as igrejas é maldição. Gálatas 3, versículo 10 até o 14. As igrejas é maldição. E a Aparecida também, já falei antes. Ela não tem poder para nada. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.